Ó, do ponto de vista diplomático, quem escreveu sobre isso, a coluna bem interessante do Jamil Chad, está entre as nossas mais lidas neste momento, na página do UOL, falando sobre esse comportamento de Milei, como que isso é visto pela diplomacia. Vocês estão aqui trazendo, né, a repercussão em relação ao próprio presidente Lula, mas do ponto de vista diplomático, é extremamente grave o que ele faz, né? Ele rompe, segundo o Jamil Chad, ele rompe um protocolo diplomático, né, esnoba Lula e põe o Mercosul em xeque, porque além de ele vir para o Brasil, ele cancelou a participação num evento muito importante do Mercosul no Paraguai. E segundo aqui a coluna de Jamil Chad, o presidente Lula ficou sabendo da vinda de Milei para o Brasil pela imprensa. Não foi algo que foi comunicado entre os ministérios, né? Entre as diplomacias. Ele ficou sabendo pela imprensa. E esse foi um gesto que aprofundou o mal-estar entre os dois principais países sul-americanos. O presidente da Argentina fará parte da conferência organizada em Santa Catarina, como estamos falando aqui, com lideranças da extrema-direita na região. Esse evento vai acontecer em 6 e 7 de julho. Lula indicou que não terá um encontro bilateral com Milei, enquanto o argentino não pedir desculpas pela ofensa proferida, né? Que ele até redobrou essa ofensa, chamando ele de dinossauro, né? Nessa semana ainda, né? E o protocolo diplomático estabelece que quando um chefe de Estado realiza uma visita a outro país, os seus representantes informem o governo local, mesmo quando não se trata de uma viagem oficial. Isso é o praxe da diplomacia. No caso de Milei, o argentino ignorou os costumes que marcam os serviços de política externa e, para completar, foi às redes sociais para ofender Lula mais uma vez. Isso é muito curioso, né, Josias, porque é com esse protocolo, de certa maneira, contra o sistema que a extrema-direita age, né? A gente vê os políticos aqui, né, por exemplo, aí você até pega casos. Por exemplo, o próprio pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, aqui, o Pablo Marçal, é o que ele mais fala, ser contra o sistema. É o que o Bolsonaro falava e fala, contra o sistema. Os filhos dele tratam também dessa maneira. Então, isso já é esperado e conhecido, né? O Thales quer falar primeiro, que ele tá assim, vai lá, Thales. O que você acha sobre Não, a estou questão? concordando com você. Agora, eu lembro o seguinte, o, o Jamil cita na coluna o caso da Espanha, que o Milei foi à Espanha e chamou o presidente de corrupto. É provável até que o Milei aqui, para chamar mais atenção, fale uma barbaridade dessa. O que a Espanha fez? Chamou o embaixador. Chamou o embaixador. Se o Milei fizer uma dessas coisas, você chama o embaixador, que é a atitude diplomática correta, chama o embaixador, dá um tempo, dá um gelo lá no Milei, aumenta o gelo com o Milei, sem cortar relações nem nada, só chama o embaixador, suspende o Milei, dá um gelo no Milei. Pronto, acabou. É assim que se trata maluco. Maluco, irado, agressivo e esperto. Não é bobo, como o Bolsonaro não foi bobo, fez isso. Então, eu acho que esse caso aí, quem está perdendo, quem está seguidamente perdendo, e quanto mais for ignorado, mais perderá, é o Milei. Ele já está perdendo nessa história. Contra o sistema, Josias, ele agrada boa parte da população brasileira, porque eles querem ir contra o sistema político. E aí o risco disso é o risco do que a gente viu no 8 de janeiro, né, Josias? Sem dúvida. E a outra é uma certa hipocrisia nesse discurso antissistêmico, né? Porque não há político mais sistêmico do que o Bolsonaro. O Bolsonaro viveu das regalias dos mandatos que exerceu durante 30 anos como deputado federal, portanto, é um personagem sistêmico e, uma vez eleito, com esse discurso enrolado na bandeira do antissistema, ele se tornou um presidente absolutamente rendido ao sistema. Ele se rendeu ao parlamento, à bandalheira do Congresso, cedeu ao patrimonialismo do legislativo o orçamento secreto e foi dominado pelo sistema, né? Então, essa história de antissistema, isto é um lero-lero que não cola, mas tem um certo apelo num pedaço, nas franjas do eleitorado, uma franja
ultraconservadora, que se revelou no Brasil, saiu do armário em 2018. Agora, acho que é preciso refletir sobre a complicação que esses personagens criam para os planos do Lula, né? O Lula é desafiado nos seus planos, ele tinha a pretensão de se credenciar como um líder regional, ele tinha a ambição de restaurar a unidade da América Latina e se vendia como um líder natural da região, né? E ele é desafiado à esquerda pelo Nicolás Maduro, que realiza eleições presidenciais pouco transparentes, prendendo opositores, inabilitando outros opositores bem postos, como a Maria Corina. Então, ele faz um espetáculo antidemocrático e o Lula se revela, a despeito de ser um companheiro antigo dele, se revela incapaz de introduzir algum bom senso, alguma racionalidade na cabeça do Nicolás Maduro. E o Lula é desafiado também à direita agora pelo Javier Milei, né? E é muito complicado você falar em unidade continental sem a inserção de um país da importância da Argentina. Então, o Lula já era questionado pelo Chile, pelo Uruguai, por conta até da contemporização que ele tinha em relação ao Nicolás Maduro, e agora ele é como que desafiado pelo Milei. Então, esse plano do Lula de restaurar a unidade, se apresentar como um líder regional, esse quer me parecer que momentaneamente foi para o beleléu, né? E agora o Lula tem que zelar para que o próprio Mercosul não vire pó, não vire farinha. Já é um bloco fragilizado. O plano do Lula era de restaurar a importância do Mercosul pela via ambiental. Então, estava para celebrar um acordo lá com a comunidade europeia, um acordo já vem sendo negociado há mais de 2 décadas, né? E imaginava que conseguiria fechar esse acordo já no primeiro ano do governo, era essa a pretensão do Lula, e não conseguiu, né? Então, curiosamente, ironicamente, não conseguiu por conta de cláusulas ambientais, né? O Bolsonaro sapateou em cima das restrições ambientais impostas pela Europa, o Lula reposicionou o governo brasileiro em relação à pauta do meio ambiente, e aí a comunidade europeia, por razões protecionistas, nada a ver com o meio ambiente, dobrou a aposta, fez exigências adicionais que os países do Mercosul não estão dispostos a atender. Então, o Mercosul já está fragilizado. E agora, com esse desafio do Milei, que sempre desprezou o grupo, cabe ao Lula, como presidente do maior país do bloco, tentar manter, pelo menos, ainda que respirando por aparelhos numa enfermaria a caminho da UTI, manter o que resta do Mercosul, né? E é esse o esforço que ele vai tentar fazer. E o Milei está dando de ombros para isso, mas, como disse, os planos do Lula para a região, eles foram como que conspurcados, Fabiola. À esquerda pelo Maduro, à direita pelo Milei. E o Lula está no meio, se equilibrando ali numa corda bamba. Enquanto a gente fala aqui quem tem razão, quem não tem razão, o que fazer, né? Um dos assuntos mais falados nesse momento no Twitter é Lula tem razão. Eu até estava checando ver se tinha razão em relação a essa história do Milei. Não, tem a ver com o dólar, né? Tem a ver com a briga com o Banco Central. Essa é uma briga também que está dominando o país, né? Será que o Lula deve comprar mais essa briga ou não? A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas as pessoas estão tentando levantar essa frase, Lula tem razão, nesse enfrentamento com a extrema-direita, nesse enfrentamento com Javier Milei,